Queria chamar os irmãos aqui que vão professar a sua fé em Cristo Jesus e a gente vai passar para o batismo. Enquanto eles descem aqui, a gente vai ouvir as histórias deles, do porquê eles professam Jesus Cristo, mesmo às vezes cansado, doente, estressado, não tendo condições, mas ainda assim eles, por causa do Espírito Santo na vida deles, eles ainda... Vou botar uma coisa aqui. Eles ainda professam Jesus Cristo como Senhor da vida deles. Pega um banco lá para isso. Pedro, se puder me ajudar aqui. Queria chamar aqui o Vitor, minha filha, a Isabelle. O Rafa está aqui? Está na salinha? Tá bom. Senta aí, pode sentar aí. Fica à vontade, senta-se em casa. Vem cá, gente. Acho que o Fábio, pega só o microfone sem fio ali. Essas pessoas aqui, elas resolveram professar a sua fé. Resolveram falar o porquê creem em Cristo Jesus. Minha filha já foi batizada e ela professará a fé dela em Cristo Jesus. Essa fé agora é dela, não é mais minha. Eu vou tentar segurar a onda para não chorar, mas lembre-se, eu falei que o nosso coração é de carne, tá? Então se eu chorar por causa disso. Vitor, um amigo que Deus deu, discipulado, vai casar agora, muito feliz de poder ver toda essa cena. Adultos na fé, professando Jesus Cristo, batizando. Já tem uma caminhada cristã, mas agora com sinceridade de coração e convicto racionalmente, ele fala, eu quero esse Jesus para mim, eu quero professar. Gi, tem sido uma grande surpresa para mim, eu tenho visto quanto ela tem crescido. Esses 2 anos eu vi quanto eu virei tiozão. E eu ouvindo elas, ouvindo o Rafa, falei, meu Deus, onde eu estava? Senti velho. Eles sabem das dificuldades que eles carregam e mesmo assim, como David Brainerd disse, é muito melhor passar e conviver com o Senhor do que qualquer outra coisa. Assim tem sido o coração da Gi, assim tem sido o Rafa. Eu tenho visto o quanto a Gi tem crescido no Evangelho e isso enche meu coração. Edifica muito minha fé. Eu queria começar com a profissão de fé da minha filha ali, depois passar para a Gi. Isabelle foi batizada lá no Rio, né? E agora você resolve professar a sua fé. Por que professar a sua fé em Jesus? Eu quero professar minha fé porque... Você tá ligado? Fala um pouquinho mais próximo. Porque eu sei que Jesus é meu Salvador e Ele me ama e eu não preciso lutar pelo amor de mais ninguém. E Ele cuida de mim. Quando eu era pequena, a primeira vez que eu fui pra praia, eu tava com medo de entrar no mar. Aí eu perguntei pro meu pai se quando viesse uma onda gigante, ele ia me segurar. E ele falou que ele ia. E aí eu perguntei de novo, e se viesse uma onda desse tamanho, se ele ia me segurar? Ele falou que ia. E aí, esse ano, nas férias, a gente foi pra praia. E aí eu queria fazer um stand-up paddle. E aí eu tive umas aulas, nunca fiz. E aí eu peguei a prancha, peguei o remo e fui. Meu pai nem viu, ele foi buscar o celular. E aí, quando ele viu, voltou, eu já estava lá no meio do barco. Ele ficou preocupado. Soltou minha mão. E agora, eu sei que a fé dos meus pais, tudo que eles me ensinaram agora é a minha fé. E eu acho que isso faz parte de crescer e me tornar adulta, né? Bem.
Isso não significa que você vai casar logo, nem namorar. Tchau. Eu queria passar para a Gia agora. Bom, eu venho na igreja desde que eu nasci. E a minha mãe sempre me ensinou que, no fundo, só isso não significa nada. Você pode vir na igreja todo domingo, pode cantar, pode ouvir a pregação e ir para casa do mesmo jeito e continuar a semana do mesmo jeito que você entrou. E, para ser muito sincera, irmãos, eu fazia isso há 2 anos atrás. E ano passado aconteceu algo que mexeu muito com a nossa família, que foi a morte do meu avô. Ele, inclusive, veio aqui e deu o testemunho dele, muito bonito. E aquela coisa de que Deus usa situações tristes para nos engrandecer no sentido da fé, né? Ele provou isso para mim, literalmente, porque eu até vou ler uma coisa aqui para vocês que eu lembrei quando eu entrei aqui na igreja, que eu escrevi. Quando meu avô faleceu, 1 mês depois que ele faleceu, eu escrevi o seguinte: cadê você? Cadê você dormindo tranquilo nessa poltrona? Tá osso, vô. Seu único defeito era ser muito maravilhoso, por isso deixou esse vazio tão grande. Às vezes eu só queria ouvir a sua voz, receber um abraço seu, ou até sentir seus dedos geladinhos no meu queixo. Meu maior desejo era você aqui conosco. Volta e preenche esse espaço no meu coração. Irmãos, há 1 ano atrás eu escrevi isso, 26 de junho de 2020. Mas eu não estava falando do meu avô aqui. Eu estava falando de Jesus e eu nem sabia que eu estava falando de Jesus. E nesse tempo tão curto, Jesus, Ele me tirou do poço e salvou a minha alma, como diz uma canção que eu gosto muito, eu não sou ninguém. Eu só estou tentando dizer para todo mundo sobre um alguém que salvou a minha alma, que o mundo todo possa ouvir e falar do nome de Jesus. E é isso que eu quero aqui, eu não quero me vangloriar de nada, eu só quero que todo mundo escute o nome de Jesus e que todo mundo possa ter essa fé que salva, essa fé que ora e que as coisas elas vão para o lugar do jeito que elas têm que estar, na vontade de Deus e não na nossa. Então é por isso que eu quero professar minha fé hoje, porque Jesus, Ele me salvou e eu tenho uma doença também. Uma doença rara, uma doença grave, uma doença que, segundo o Google, era para eu estar morta há 5 anos, porque eu tenho 19, era para eu morrer com 14. Mas Jesus, Ele me fez esquecer que eu tenho essa doença, não no sentido de largar e não me tratar mais, mas de me tratar justamente porque eu sei que esse tratamento não é o que me salva, mas o que me salva é a minha fé e as promessas que o Senhor tem para a minha vida e que tem se cumprido cada vez mais. Vitor, hoje resolve batizar, professar a sua fé. Por quê? Eu acho que muitos aqui nasceram em lar cristão. Eu nasci em um lar cristão. Meus pais sempre me incentivaram a estar na igreja, estar comunhando, estar caminhando com Deus, louvando Deus. Mas eu já fui batizado ali quando eu tinha meus 14 anos. E é até engraçado lembrar um pouco daquela época, que eu lembro que quando eu fui batizar, eu não sabia direito que Cristo representava na minha vida. Eu lembro que 1 hora antes da gente ir para a igreja, para o meu batismo, eu fui pesquisar no Google características de Jesus. Porque eu não tinha ainda essa compreensão, né, do que Cristo representava na minha vida
E eu lembro que a primeira palavra que apareceu no Google foi Salvador. E foi exatamente o que eu respondi quando o pastor me perguntou o que Cristo representava na minha vida. Eu falei, ele é meu Salvador, mas eu não tinha essa ideia ainda, né, clara na minha vida. Os anos se passaram, eu me afastei e graças a Deus, Deus colocou pessoas muito boas na minha vida, pessoas que eu agradeço até hoje. Porpeta, não sei onde ele está aí, me chamou para vir para cá e a palavra que você pregou, a palavra que você trouxe para a gente naquele dia, penetrou no meu coração, a palavra de Deus penetrou no meu coração, e eu passei a entender o que realmente Cristo representava na minha vida. E hoje, se você me perguntar o que Cristo representa, eu vou falar a mesma coisa, só que agora com entendimento. Ele é meu Salvador, Ele me salvou de um mar de trevas que eu vivia, um escuro muito grande que eu vivia no meu coração, na minha alma. E hoje eu consigo entender, eu consigo enxergar o que foi feito naquela cruz. Eu consigo olhar, eu consigo me voltar e voltar meu coração para o que foi feito naquela cruz e ver que Deus é o meu Salvador, Deus me salvou de tudo que eu vivia e Deus vai continuar guiando meus passos. E hoje eu sou muito feliz, muito grato de ter esse entendimento agora verdadeiro, sem precisar pesquisar no Google. Rafa, eu sei que você fala bem, você tem seu canal no YouTube. Quem é Jesus para você, Rafa? Nós batizamos crianças por causa da fé dos pais. Como a Isabelle disse, agora eu professo porque a fé já não é mais dos meus pais, mas a fé é minha. E chegará um tempo que o Rafa vai fazer a mesma coisa que a Isabelle. Ele vai dizer, essa fé é minha. Mas o Rafa é um menino avançado, os pais cuidaram muito bem dele. E ele sabe por que ele está batizando. Quem é Jesus para você, Rafa? Jesus para mim é uma pessoa que salvou, morrendo na cruz como um salvador. E morrendo, deixando suas palavras falando, eu vou salvar esse mundo, vou morrer por vocês, igual conta na Bíblia. Eu entendi Jesus como Salvador. Foi uma hora muito triste na minha vida, foi a morte do meu avô, que nem a gente falou, mas eu entendo que era melhor ele estar com Deus e Jesus no céu do que estar sofrendo na terra com um câncer. Foi um momento muito difícil, mas deu para segurar. Jesus é um Salvador que quando a gente ora, a gente está dando uma palavra, tá comunicando com Ele. E eu tenho certeza que meu avô lá do céu deve estar vendo isso daqui, estando orgulhoso, não só de mim, da Gi também. E que Deus abençoe nosso batismo. Eu falei, eu falei, cuidado na eleição para pastor, viu? Tem que ficar esperto com ele. A água, ela não tem poder como assim um óleo, a gente disse, não carrega poder. Mas é um símbolo e é um sacramento divino. Representa a lavagem que o Espírito Santo faz, a purificação dos nossos pecados mediante a fé, como eles professaram. Por isso que quando nós usamos a água com elemento, nós lembramos daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, perdoando os nossos pecados, libertando a gente, transformando o nosso coração de pedra, lavando ele, deixando ele um coração de carne. Todos eles aqui têm coração de carne. Esse é o trabalho do Espírito Santo. E a água representa isso. O batismo também representa, e é por isso também batizamos crianças, como diz Deuteronômio, no capítulo 6, no verso 9. Portanto,
Saibam, portanto, que eu, o Senhor, seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem aos meus mandamentos. Hoje a fé não é mais minha, é da Isabelle, a fé do Vitor, a fé do Rafa, a fé da Gi. Fé que foram ensinado por sua família, o avô que ensinou muitas coisas, a avó, a mãe, o pai, todos. O Vitor aprendeu isso e tem aprendido, Isabelle. É com alegria que eu faço essas perguntas para vocês. Vocês já disseram, mas como manda sempre o nosso protocolo, e é bom sempre a gente lembrar, vocês acreditam que vocês nasceram pecadores? Acreditam? Vocês acreditam que Deus criou tudo em harmonia, perfeito, mas a gente tropeçou? E por causa desse tropeço, a gente carrega ainda questões dentro do nosso coração, como o pecado, muitas vezes, entre outras confusões. Vocês acreditam que Cristo Jesus, na cruz do Calvário, foi a promessa que Deus fez para construir e restaurar um mundo onde religiosidade nenhuma poderia salvar o nosso coração, mas Cristo poderia salvar e redimir a gente? Vocês acreditam que na redenção e a obra dele, na cruz do Calvário, começou a restauração deste mundo e que em breve não haverá mais sofrimento? E que em breve esse mundo será diferente? Vocês acreditam nisso? Vocês acreditam que vocês foram chamados para compartilhar a história do Evangelho? Vocês têm uma nova família. Vocês têm uma nova família. Somos irmãos. Nós queremos ao seu lado caminhar com vocês, e vocês têm de caminhar ao lado deles, e vocês caminhar com eles. E é por causa disso que eu batizo você, Gi, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu batizo você, Rafa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E é por causa dessa profissão de fé, Vitor, que eu batizo você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu queria que a igreja se colocasse de pé e que a gente orasse por eles agora, nesse momento. Minha filha professou fé, eles batizaram e professaram fé, e em breve o Rafa professará também a sua fé. Eu queria que vocês estendessem as suas mãos sobre eles e que essa genuidade do coração deles sejam também as suas genuidades. E que esse coração de carne que eles falaram de Jesus também seja o nosso coração e o coração dessa igreja. E que falemos como esse carinha aqui sobre Jesus. Ninguém irá segurar o Evangelho. Deus levantou eles. E eles sabem das suas dificuldades. Mas eles estão aqui para junto com a gente continuar pregando o Evangelho. Pai, nós oramos por eles, Senhor, intercedendo e rogando ao Senhor para que esse selo da aliança perpetue em todos os momentos. Que haja na vida deles esse espaço de convivência, da oração, de uma vida que prega o Teu Evangelho, de uma vida que caminha com outros, de uma vida que ajuda neste mundo. Peço que o Senhor os ajude todos os dias, que eles possam crescer na fé, que sejam melhores do que nós, que preguem com mais ousadia do que a gente, que sejam mais incomodados do que nós, que falem mais apaixonados do que a gente, que eles façam muito mais daquilo que os seus pais fizeram, daquilo que a gente fez, para que o seu nome seja engrandecido na vida deles e nas suas gerações, até o dia que o Senhor voltar. E é no nome de Jesus que nós o recebemos como parte da nossa família, e no seu nome nós dizemos amém. Vocês, igreja, aceitam eles como parte da sua família? Amém. Aceitam eles? Sim. Caminhem com eles, abracem eles, orem por eles. Vocês agora são membros da nossa igreja, são parte da nossa família. Que Deus abençoe vocês e guarde vocês. Obrigada, pastor.
casamento dele ainda. O combo completo.